Olá, meus queridos irmãos, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui juntos e unidos na presença do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade e aprender da sua palavra. Com carinho, com gratidão, com amor, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada servo de Deus, missionário, missionária, pastor, líder, irmão, irmã, jovem, a comunidade de salvos, como diz 1 Pedro 2,9. Eu quero agradecer pelas vossas vidas e desejar que a paz de Cristo abunde nos vossos corações. Sempre é uma alegria aos sábados poder estar aqui para juntamente convosco, eu aqui, vocês aí, juntos nós entregarmos a palavra de Deus, com o propósito de edificar a sua vida, fortalecer a sua fé, desenvolver a sua comunhão com Deus. Esse é o nosso propósito. É a nossa EBD Online que busca levar você àquilo que está lá em 2 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe a todos. A irmã, o irmão que fica aí pedindo para os irmãos darem like, para espalhar as lives, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Comigo, pastor Luiz, pastor Adalberto, professor Noir, o auxiliar Maurício, professor César, Caio, juntos formamos a EBD Online para abençoar a vida de vocês. Vamos orar nesse momento com o irmão Maurício. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pela oportunidade concedida, as bênçãos derramadas. E neste momento, Senhor, te suplicamos a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de todos que estarão aí, Senhor, nas suas casas, aonde estiverem, com seus celulares, sendo abençoados, sendo edificados, tanto para levar, Senhor, essa palavra além, os professores, aos alunos que estão buscando conhecimento, e também as vidas, Senhor, que se deparam com esse estudo, são edificados e cremos que muitos são salvos para a honra e glória do teu nome. Abençoa o nosso pastor presidente, o professor pastor Ziel, que neste momento, Senhor, tu use, instrumentalize, como sempre tem feito, Senhor, para levar, Senhor, a tua palavra com unção, para a honra e glória do teu nome, como sempre tem feito. Deus, em nome de Jesus, seja conosco, nós te rogamos, nós te suplicamos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus, mais uma vez aqui estamos. E a nossa lição, temos aqui a lição de número 11, o culto da igreja cristã. Ponto 1, a natureza do culto. Ponto 2, o propósito do culto. Ponto 3, a liturgia do culto. Então nós temos aqui os 3 pontos dentro da nossa lição, sendo que nesse primeiro ponto, falando da natureza, da essência do culto, daquilo que constitui realmente o culto, nós temos as expressões que estaremos estudando, ok? Aqui ao lado, como sempre, os apontamentos do livro. Aqui é o texto bíblico, o texto da lição está do 17 a 21. Mas para a gente pegar o fio da meada, nós pegamos do 5 primeiro a 21, ok? Porque senão você não vai entender o final da paráfrase, ou aliás, da perícope. Você não vai entender se a gente colocar só do 17, ok? Então nós temos aqui alguns apontamentos particulares, nós colocamos as palavras-chave do texto, que nós estaremos analisando. Vamos à leitura do texto bíblico, verdade prática e textual. Lição 11, texto áureo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Muito bem, nós estaremos falando sobre o culto da igreja cristã. Na aula passada, nós falamos sobre, primeiramente, o batismo. Na retrasada, né?
que na retrasada, falamos do batismo, que na verdade foi uma ordenança bíblica. Depois, na lição do sábado passado, nós falamos sobre a Santa Ceia. Explicamos, baixar só mais um pouquinho, Caio, só um pouquinho. Explicamos que a Santa Ceia, ela também é um culto, porque a lição de hoje ela vai tratar sobre culto, e o autor ele se prendeu em dar a definição do culto, na essência do que é o culto, em falar da liturgia e também da ordem no culto, mas não foi falado sobre os vários tipos de culto. Claro que o pastor José Gonçalves não fez isso, porque não tem muito espaço nem para o livro e nem para a lição. Mas nós não temos só um tipo de culto, nós temos cultos de diversas naturezas. Por exemplo, culto fúnebre, né? Nós temos o culto fúnebre, nós temos um culto de colação de grau, a formatura, nós temos um culto de celebração, nós temos um culto de aniversário, nós temos um culto de ação de graças, nós temos um culto de debutante, não é isso? Ou seja, não há só uma forma de culto, há variadas formas. E isso é importante porque cada forma deste culto que se expressa tem a sua própria liturgia. Tem a sua própria liturgia. Lembrando aos irmãos que a liturgia é como a instituição ou a organização. O fato de uma igreja se organizar, ter um CNPJ, ter um templo, ter uma estrutura organizacional, essa estrutura organizacional, ela não tira, ouçam bem isso, ela não tira a natureza da igreja e nem a natureza do culto. Por quê? Quando nós vamos criar um templo, nós vamos criar uma instituição, primeiramente é formada a igreja no lado espiritual, e quanto mais ela for espiritual, mais estruturada ela é. Ou seja, a organização não tira a espiritualidade. Não é assim? A organização não tira a espiritualidade. De modo semelhante, falamos do culto. A liturgia não tira a espiritualidade do culto. A organização não tira a espiritualidade do culto. É como um sermão. Uma pessoa que prepara um sermão para pregar, seja ele expositivo, temático, textual, tópico, ele prepara aquele sermão. O preparo do sermão não tira a espiritualidade, visto que quem já vai preparar o sermão, se for espiritual, ele sabe discernir tudo bem feito. É isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 2,15, não é isso? Que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, discerne tudo. Então, essa ideia, depois que eu comecei a estudar, eu fiquei frio, é mentira. Tu já ficou frio, é porque tu já era frio há muito tempo. Nunca, porque é o seguinte, quando você começa a estudar a Bíblia ou qualquer ciência, a maioria dos grandes cientistas lá atrás eram cristãos. Então, quando você está diante de uma descoberta da Bíblia, você faz glorificar a Deus. Quanto mais você se aprofunda no estudo da ciência, você tem a noção de quanto ínfima, pequena é a sua mente e quanto é grande o poder de Deus. Só mesmo os ateus, só mesmo os céticos, só mesmo os incrédulos, só aqueles que querem tentar responder com a sua mente, que ele vai tentar se opor a Deus. Mas quando ele olha para a própria mente dele, ele não tem a razão da sua própria causa em si, ele vai glorificar e vai entender de onde eu vim, que são as 3 perguntas cruciais, não é isso? De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou. Então, o homem, ele se vê diante de uma imensidão do universo e nisso ele pode compreender a sua pequenez. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 14, diz o tolo no seu, só o tolo não há Deus, não é assim? Mas como é que aquilo que é causado vai querer questionar uma causa que ele mesmo não sabe da sua existência, não é isso? Eu não vou entrar aqui nem em Albert Einstein, nem no Charles Darwin, e nem vou também tratar aqui sobre
as 5 vias de Tomás de Aquino. Por quê? Porque fé não se discute. Fé, para compreender a dimensão do eterno, só se for nova criatura. Por isso que Jesus não gastou tempo. Ele disse: se eu vos falar das coisas de lá, vocês não vão entender. Porque eu estou falando das terrenas e vocês estão se assustando, não é assim? Então, essa é a lição.